exercício de vetores. Para você que não assistiu a nossa aula de vetores, o link está aí na descrição desse vídeo. Então, vamos lá resolver nossa primeira questão do exercício. Encontre o vetor resultante e determine o modo, direção e sentido. Esse aqui são os vetores da questão. Vetor A, B, C e D. Então, temos aqui a primeira operação a resolver. Vetor A mais o vetor B. Primeiro passo, vamos desenhar o vetor A partindo de um ponto. Vetor A. Lembrando que cada quadrinho desse corresponde a uma unidade do vetor. Então, logo o vetor A tem 1, 2, 3 unidades. Vamos desenhar o vetor B. O vetor B tem 1, 2 unidades. Qual vai ser o nosso vetor resultante? Lembrando que, para resolver vetores que têm a mesma direção e sentidos opostos, o nosso vetor resultante, ele vai ser o vetor maior menos o vetor menor. E qual vai ser o desenho do nosso vetor? O desenho do nosso vetor vai ter a mesma direção e sentido do vetor maior. Mas bora resolver aqui primeiro o módulo do vetor resultante. O vetor maior é 3, menos o vetor menor 2. Logo, o nosso vetor resultante tem tamanho 1. Qual vai ser a direção e sentido? O mesmo que o vetor 3. Então, esse é o nosso vetor resultante de tamanho 1. Bora escrever as características do nosso vetor resultante. Módulo 1, direção horizontal, sentido para direita. Ok. Vamos para outra operação. Aqui estão os nossos vetores. Ele quer o quê? Que a gente realize a soma do vetor A com o vetor C. Seguindo o mesmo passo. Vamos desenhar o vetor A. Vou pegar esse vetorzinho A, desenhar ele da mesma forma aqui, partindo desse ponto. O vetor A tem 3 unidades e o vetor C tem 4 unidades. Vou pegar o vetor C, desenhar partindo também do mesmo ponto. Qual vai ser o meu vetor resultante? Para resolver vetores que têm a mesma direção e sentido, a gente só faz a soma dos vetores. Então, vai ser o quê? O valor de A com o valor de C. O vetor A tem tamanho 3 e o vetor C tem tamanho 4. Logo, o meu vetor resultante tem tamanho 7. E qual vai ser a direção e o sentido do vetor? O mesmo que o vetor 3 e 4. Então, o meu vetor resultante vai ser esse vetor de tamanho 7. Vamos escrever a característica dele. Módulo 7, direção horizontal, sentido para direita.
Vamos resolver agora o vetor C mais o vetor D. Vamos desenhar os dois vetores partindo do mesmo ponto. Vetor C, 1, 2, 3, 4 unidades, e o vetor D saindo do mesmo ponto. 1, 2, 3. 3 unidades. Observe que esses vetores, eles são perpendiculares. O que isso quer dizer? Que eles têm ângulo de 90 graus. Para resolver vetores perpendiculares, vamos aqui completar a figura. O vetor resultante vai ser a diagonal. Observe que aqui está formando um triângulo. Vamos desenhar esse triângulo aqui do lado? Então, ele é assim. Tem aqui o vetor de tamanho 3. Tem esse lado pontilhado aqui, esse lado pontilhado, ele corresponde ao mesmo tamanho do vetor 4. E tem aqui o vetor resultante. Como é que calcula o vetor resultante? O vetor resultante, ele é a hipotenusa. Então, vamos utilizar o teorema de Pitágoras. R é igual a raiz dos catetos, que vai ser o quê? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, mais 4 ao quadrado vai dar 16. 9 mais 16 vai dar raiz quadrada de 25, que vai dar 5. Vamos escrever então a característica do nosso vetor resultante. Módulo 5, direção diagonal, e o sentido? Vamos olhar aqui novamente esse desenhozinho. Sentido sudeste. Então, assim a gente termina a primeira questão. Segunda questão. Determine o módulo, direção e sentido do vetor resultante ao efetuar as somas. Então, a gente tem o desenho dos vetores. Vetor A, B, C e D. Todos eles saem do mesmo ponto. Então, vamos resolver a operação de A mais C. Então, A mais C. Bora desenhar esse vetor aqui? Vetor A, 1, 2, 3, 4. E o vetor C, 1, 2. Vetores que têm a mesma direção e sentidos opostos, como é que resolve? Vetor resultante é igual ao vetor maior menos o vetor menor. Então, vai ser o quê? 4 menos 2, que é igual a 2. E qual vai ser o sentido e a direção do meu vetor resultante? Vai ser o sentido e direção do vetor maior, que é o vetor 4. Então, meu vetor resultante é esse. Opa! Vai ser esse de tamanho 2. Bora escrever a característica do nosso vetor? Módulo 2
direção vertical e o sentido para cima, ou também para o norte. Vamos resolver agora B mais D. Aqui estão nossos vetores. Vamos desenhar o vetor D. Ele tem 2 unidades. E o vetor B, 3 unidades, partindo do mesmo ponto. Eles são vetores que têm a mesma direção em sentidos opostos. Então, o nosso vetor resultante vai ser o quê? O vetor maior menos o vetor menor. Logo, o nosso vetor resultante, ele vai ter valor 1. Qual a direção e sentido? O mesmo que o vetor maior, que é o vetor 3. Então, esse é o nosso vetor resultante de tamanho 3. Módulo 1. Opa! Errei novamente. Módulo 1. Direção horizontal sentido para direita. Vamos efetuar agora o vetor A mais D. Vetor A, 1, 2, 3, 4 unidades. E o vetor D, 2 unidades. Qual vai ser o nosso vetor resultante? São vetores perpendiculares. Então, o que a gente vai fazer? Completar aqui a figura. E o nosso vetor resultante é a diagonal. Vamos desenhar então esse triângulo aqui, esse triângulo retângulo. Dois. Esse lado aqui tem o mesmo tamanho que o vetor 4. E o nosso vetor resultante. Está formando aqui um ângulo de 90 graus. Se tem um ângulo de 90 graus, vamos resolver então o vetor resultante utilizando o teorema de Pitágoras. A resultante vai ser a raiz de 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Resultante é igual. 4 ao quadrado vai dar 16 mais 4. 16 mais 4 vai dar raiz de 20. Então, bora caracterizar o nosso vetor. Módulo raiz de 20. Se você quiser resolver, você pode também resolver a raiz de 20. A direção. Qual a direção do nosso vetor? Diagonal. Diagonal. E o sentido? Noroeste. Sentido do nosso vetor? Noroeste.
Agora resolver o vetor A mais C mais B. Olhando aqui novamente os nossos vetores. A mais C mais B. Para resolver questões que têm 3 ou mais vetores, eu aconselho que vocês resolvam logo os vetores que têm a mesma direção. Por exemplo, aqui o vetor A e o vetor C. Eles têm a mesma direção, porém sentidos opostos. A mais C. Quanto é que vai dar A mais C? Se o vetor A está para cima, tem 1, 2, 3, 4, tamanho 4. E o vetor C está para baixo, de tamanho 2. Para vetores com a mesma direção e sentidos opostos, a gente faz o quê? Vetor maior menos o vetor menor. 4 menos 2, 2. Então, qual vai ser o nosso vetor aqui? Resultado de A mais C vai ser um vetor para cima, porque ele vai ter a mesma direção e sentido do vetor maior, só que tamanho 2. E agora vamos resolver este vetor que a gente encontrou com o vetor B, que tem o quê? 1, 2, 3, saindo do mesmo ponto de início. Novamente, vetores que formam ângulo de 90 graus. Completar aqui a figura. O nosso vetor resultante vai ser essa diagonal. Vamos desenhar esse triângulo retângulo. Vamos desenhar aqui embaixo mesmo. Vetor 3 mais o vetor 2. E aqui está a nossa resultante. Qual vai ser o valor da nossa resultante? R é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. R é igual a raiz de 9 mais 2 ao quadrado, 4. R é igual a 9 mais 4, raiz de 13. Então, bora colocar as características do nosso vetor resultante. Módulo, raiz de 13, direção. Direção, diagonal. E o sentido, nordeste. Então, nós finalizamos o nosso assunto de vetores. Até a próxima.